Meus irmãos, estamos nessas 2 últimas semanas refletindo a respeito do livro de Apocalipse na nossa igreja e vamos até o meados de novembro refletindo dentro deste livro. E hoje nós entramos numa segunda parte da carta de Apocalipse, aonde o primeiro capítulo nós vemos João relatando a pessoa de Deus, a Santíssima Trindade e o Jesus, o Messias glorioso. Nessas 2 últimas semanas nós refletimos a respeito disso. E hoje, esse Deus, a Santíssima Trindade e o Jesus glorioso envia carta às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, e essas cartas, elas não representam apenas a igreja daquele período. Comentei para vocês semana passada um pouco que o número 7, ele tem uma questão simbólica a respeito da totalidade, a completude, a perfeição. E quando João ele escreve essa carta às 7 igrejas, ele escreve essa carta também para nós, porque o conteúdo de que Jesus quer falar a cada uma dessas igrejas que nós vamos refletir a cada domingo é um assunto que se aplica completamente a nós. E é por isso que a carta ela começa falando a respeito de ao anjo da igreja. Escreva e termina mencionando que aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é dentro desse contexto que a gente começa essa segunda jornada, agora de 7 semanas, refletindo a respeito das cartas. E depois nós entramos na terceira parte do livro de Apocalipse, que é João, agora retratando não o plano material, que é a das 7 igrejas da qual nós vivemos, mas a partir do capítulo 4, ele é levado aos céus. E lá ele passa a mostrar o que acontece ao nosso redor no exato momento em que nós estamos vivendo, mas a partir da perspectiva espiritual. Então, essa é a terceira parte da carta, fazendo um paralelo com as 7 cartas que ele está escrevendo. Essa terceira parte, daqui a algumas semanas eu passo a comentar sobre ela. Mas aquilo que diz a respeito de nós hoje, nós vamos refletir no capítulo 2 da carta aos Apocalipse, de carta de Apocalipse. Por que eu estou chamando de carta? Só para me explicar, eu já falei no primeiro domingo, mas o livro de Apocalipse, ele é uma carta. Ele é uma carta profética apocalíptica, tá bom? Então, ele contém cartas dentro dele, mas a sua estrutura geral literária é uma carta também. Então, não achem que eu estou pronunciando errado, que a gente tem livro de Apocalipse, mas é uma carta de Apocalipse, tá bom? Dito isso, quero ler com vocês aquilo que se encontra no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, da carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as boas obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui quero fazer pequenas considerações antes. Depois eu vou explicar essa seguinte frase. Vocês têm, porém, a favor de vocês, que vocês odeiam os nicolaítas e eu também odeio. Comentarei isso depois. Segunda consideração. Semana passada eu mencionei que os anjos da igreja que João está mencionando é a contraparte espiritual da igreja física.
E aí, semana passada, eu dei os argumentos do porquê que eu entendo desta forma, de ser a contraparte espiritual. E aqui eu continuo argumentando. Se vocês lerem o primeiro versículo, ele fala que é o anjo da igreja. Escreve. E quem que escuta essa carta ao final? A igreja. Por quê? Porque Jesus está falando sobre uma mudança a respeito da contraparte da igreja física. Jesus ele vai falar as 7 cartas às igrejas daquilo que os olhos não podem ver, mas os olhos de Cristo ressurreto, os olhos que estão em chamas e vão ao mais profundo de cada ser, esses olhos enxergam, e é por isso que Jesus começa falando, ao anjo da igreja diz, a igreja espiritual, ao lado da qual ninguém consegue perceber, escreva isso. E Jesus passa a descrever os pontos que todo mundo vê, e quando ele vai advertir, falando, contudo, tenho contra você isso, ele fala a respeito do amor que se esfriou. Na verdade, que nem se esfriou, isso eu vou comentar também melhor depois, mas um amor que foi abandonado por eles, e por isso que ele termina falando agora. A igreja diz, porque a igreja física tem que responder essa advertência que a mesma igreja, mas só que do lado espiritual, ouviu. E isso vai ser discorrido ao longo da carta aos Apocalipse, tá bom? Carta de Apocalipse. E caso vocês tenham mais dúvida, depois eu posso conversar com vocês melhor a respeito disso, senão eu vou me alongar muito a respeito da parte do anjo. Feitas essas ressalvas, aquilo que acontece com a igreja de Éfeso é o chamado piloto automático. Quando nós vamos vivendo e fazendo as atividades do dia a dia e nós perdemos a compreensão do porquê nós fazemos, para que nós fazemos e com qual intuito nós fazemos essas coisas. Quando a gente cai no piloto automático, a gente simplesmente passa a fazer as tarefas do dia a dia. A gente simplesmente passa a executá-las dia após dia, e nessa execução que nós vamos realizando, é uma execução que mostra uma ausência de vida dentro de cada um de nós. Quando nós caímos no piloto automático, parece que perdeu o sentido. Parece que não tem prazer. Parece que não tem significado as coisas que nós fazemos. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando à igreja de Éfeso. Que eles caíram no automático. Eles não estão percebendo a vida deles e como eles estão vivendo para Deus, ao ponto de que abandonaram até mesmo o amor. E dentro disso é essa advertência que Jesus faz. E para conseguir deixar muito mais claro a importância dessas falas, eu tenho que explicar para vocês o contexto da igreja de Éfeso. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 19, 20 de Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja de Éfeso ali. Tanto a plantação dela, quanto a última vez que o apóstolo Paulo passa sobre ela. Que ele fica 3 anos ali na igreja, pastoreando eles, quando ele planta. Depois ele viaja, ele retorna para ir para Jerusalém, e ele para conversar com os presbíteros da igreja de Éfeso. Capítulo 19 e 20. A igreja de Éfeso é uma igreja muito importante ao ponto dela ter até mesmo uma carta nas escrituras. Se nós formos depois do livro de Gálatas, a gente tem a carta aos Efésios. Além disso, Éfeso era uma região muito importante para o Império Romano, porque ela era a 4ª maior cidade de um grande império que existiu. E ela sendo a 4ª maior cidade, ela disputava com 2 coisas muito interessantes. A primeira igreja da Ásia Menor a adquirir o culto ao imperador. Então eles tinham muito orgulho disso e eram chamados de guardiões do imperador. Porque ali eles adoravam o imperador romano daquela época, Domiciano, com tanto fervor que eles batiam no peito com orgulho, falando: nós adoramos o imperador romano aqui e nos orgulhamos disso porque somos a cidade mais antiga da Ásia Menor a fazer isso.
além desse detalhe do culto ao imperador, que era muito bem visto por eles, tinha também o culto à deusa grega Diana. Diana não, Ártemis, que em romano é Diana. E o que era essa deusa grega romana? É uma deusa da fertilidade. Ou seja, ela tinha profetisas, sacerdotes no seu templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, lá na cidade de Éfeso. E esses sacerdotes, eles faziam os seus sacrifícios por meio de ações sexuais. Era a forma como eles adoravam a Deus. Então tem duas informações: um culto ao imperador, uma adoração a uma deusa grega que exigia sobre a fertilidade, relações sexuais e todas essas coisas, e uma cidade que tinha um tremendo orgulho dessas duas situações. Se você for para Atos, você vai ver que as pessoas começam a expulsar o apóstolo Paulo porque a venda das estátuas de Ártemis começaram a parar de rolar. E isso começou a quebrar um pouco o dinheiro da cidade, a economia da cidade. Mas também começou a complicar a adoração a essa a deusa Ártemis, falsa deusa. Além disso, quando Paulo, lá no capítulo 20 de Atos, ele passa a pregar a respeito de Cristo, muita gente para de adorar o imperador. E essas duas consequências, essas duas ações geram uma consequência que é uma movimentação para expulsar essas pessoas de lá. Quando nós vamos para a carta aos Efésios, no capítulo 4 até o capítulo 6, você vai ver uma advertência de Paulo muito forte para que aquelas pessoas, elas não se moldem ao padrão da cidade. Que padrão que é? De adorar a Ártemis, a deusa que exigia prostituições e entregas sexuais. E é por isso que você vai ver Paulo fazendo um contraponto muito forte no capítulo 5 sobre a instituição da família, do casamento e do trabalho. Porque eram 3 áreas onde os cristãos eram afetados de forma muito profunda na cidade de Éfeso por adorarem a Jesus. E essa igreja que recebe tanto o incentivo de Paulo quanto uma carta, e ela é muito bem vista, ela não para por aí, porque ela foi pastoreada por Paulo, por Timóteo, por Pedro, pelo apóstolo João, de forma distante. Ela teve Barnabé passando por ela, o Apolo e Áquila e Priscila, 2 figuras muito importantes no livro de Atos. É uma igreja que tem uma representação de fé muito grande. É uma igreja que está no meio de um cenário muito forte de adoração a uma falsa deusa e de uma adoração ao imperador romano. É uma igreja que se orgulha por ser uma das 4 maiores cidades de todo o império. Dentro desse cenário que ela foi construída. E aí a gente pula para o período de Apocalipse, anos 90. É uma igreja que se orgulha de ser a maior igreja do mundo da sua época. Por quê? Igreja de Jerusalém já não existia mais. Igreja de Antioquia já estava morrendo. Você tem a igreja na cidade de Éfeso, sendo a cidade mais importante e a igreja que está existindo há mais tempo de todo o período, sendo considerada a igreja-mãe das 7 cartas. Todas as igrejas na região ali, ela é considerada a igreja-mãe. Então ela tem um orgulho muito grande. Nós somos a primeira, estamos resistindo e plantamos auxiliamos várias igrejas a serem implantadas. Nós perseveramos em obedecer o evangelho, que é o ponto positivo que Jesus coloca aqui. Só que dentro desse cenário de uma antiga igreja que tinha uma grande glória de pertencer ao culto pagão, e uma igreja que se vangloria e tem muito prazer de falar, eu sou fiel ao evangelho, Jesus começa narrando aqui a carta. E observe que no versículo 1, ele diz, versículo 2, perdão. Não, versículo 1 mesmo. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita. Semana passada eu li com vocês isso daí também. Só que aqui tem uma grande diferença. A palavra segurar são 2. A primeira palavra segurar da semana passada é: eu estou segurando minha Bíblia. Estou segurando, né?
Aquilo que Jesus agora ele fala para os Efésios, ele fala, eu estou segurando, eu estou agarrando vocês. E por que isso? Porque a igreja de Éfeso, por ser a primeira igreja, aquela que está perseverando, aquela que combate os falsos profetas, aquela que coloca tudo a ser examinado, é uma igreja que tinha um orgulho tão grande ao falar, eu posso tudo. Eu sou exemplar. Eu sou a referência. E aquilo que Jesus começa a sua carta ao dizer para eles é que vocês não são a referência. Porque eu é que seguro a minha igreja nas mãos, não é você. Eu é que tenho todo o controle, não você, Éfeso. E por que isso? Final, e eu vou explicar mais depois, assim que eu prosseguir com o texto, Jesus ele fala para a própria igreja, vocês não são tão importantes quanto vocês acham, a ponto que se vocês não mudarem, eu fecho as suas portas. Que é exatamente isso que significa retirar o candelabro. É Jesus não deixar essa igreja ser mantida. Eu tiro vocês. Porque as igrejas estão em minhas mãos. E não na mão de nenhuma igreja que se considera relevante. E é dentro dessa complexidade de situações que Jesus fala. A contraparte espiritual de Éfeso. Aquilo que somente eu enxergo. Escreva. Versículo 2. Eu sei tudo que você faz. Vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. E sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Aquilo que Jesus ele começa fazendo com essa carta, ele vai manter essa estrutura com as 7 basicamente, é fazer um elogio, é fazer uma crítica, uma advertência e dar uma promessa para cada uma dessas igrejas. E aquilo que Jesus começa falando para a igreja de Éfeso são 3 pontos muito positivos. Ele fala que essa igreja ela tem um empenho e uma constância muito positiva. É uma igreja que Jesus viu o trabalho árduo e a perseverança dela. É uma igreja que tem um empenho e uma constância no evangelho. É uma igreja que não se deixou abater naquilo que ela tinha que fazer. Eu tenho que servir a Deus? Eu vou servir. Eu vou sofrer economicamente, socialmente por servir a Deus? Eu vou servir. Eu vou perseverar em meio a todo esse sofrimento por trabalhar, por servir a Deus? Eu vou servir. A ideia do verbo trabalho árduo que Paulo coloca aqui é um trabalho de fato de canseira, é um trabalho de fato de que você não aguenta mais, está se exaurindo, mas continua. É uma igreja que, Jesus, é uma igreja que Jesus olha para ela e fala, eu sei tudo que você faz. E eu vejo o tanto que você não para de avançar. O tanto que você continua perseverando com muito empenho e constância na fé. É uma igreja que não está se omitindo com os dons e talentos que Deus deu para ela. É uma igreja que coloca a cara a tapa. O segundo detalhe que Jesus coloca a respeito dessa igreja, de forma muito positiva, é que é uma igreja que tem uma pureza moral e doutrinária, ou um zelo moral e doutrinário. Veja, e sei que você não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. E o que Jesus quer dizer com aqueles que são perversos? No versículo 6, se eu não me engano, ou é o 5, ele vai falar a respeito dos nicolaítas. Versículo 6. A respeito dos nicolaítas. É muito provável que essa referência de falsos apóstolos esteja ligada com os nicolaítas. E por que Paulo fala homens perversos, Jesus fala homens perversos, homens maus? São pessoas que tentam desviar
para a promiscuidade. São pessoas que estavam ali no meio da igreja dos Efésios, falando, olha, Artemis é uma falsa deusa mesmo. Ela é falsa. Mas, já que ela é falsa, vamos lá também fazer as coisas que as pessoas fazem para ela. Porque já que é um falso Deus, eu não tenho por que me preocupar. Eu não tenho por que zelar fielmente pela fé, já que é um falso Deus e não impacta nada em mim. Muito provavelmente era isso que os nicolaítas falavam, e eles conduziam a igreja de Éfeso a tentar ser sincrética, a tentar dialogar com as falsas religiões de sua cidade e assim se corromper diante de Deus. Pelo simples discurso olha, aquele Deus não existe. Então, se a gente fizer aquilo que está acontecendo ali, não tem nenhum mal. Olha, ir para a igreja, a gente está adorando o verdadeiro Deus. Mas se eu chegar em casa e acender uma velhinha para santo, não tem nada de mal. Era essa a ideia que eles estavam falando. E aquilo que a igreja de Éfeso faz é não tolerar os perversos. Ela não tolerava. E como? Ao examinar com muita profundidade as pretensões daqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e assim descobrir que eles são mentirosos. Aquilo que a igreja de Éfeso faz é valorizar isso. Aquilo que a igreja de Éfeso faz é conhecer as Sagradas Escrituras e falar, elas são a minha regra de fé e prática. Como nós lemos, ouça, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, o único Senhor a quem você adorará. Não existe nenhum outro Deus. E é exatamente essa verdade que a igreja de Éfeso zela pela pureza doutrinária daquilo que as Escrituras nos ensinam como verdade, mas também com a pureza moral que as Escrituras exigem de nós. E por isso eles falam, saiam daqui, não toleramos vocês. E terceira característica que Jesus coloca de forma muito positiva sobre essa igreja é sobre a fidelidade, mesmo em meio ao sofrimento, por causa de Cristo. Porque aqui ele passa a falar, vocês sofrem por meu nome com paciência, sem desistir. E por causa desses três características de empenho e constância no trabalho e no serviço cristão, pureza moral e doutrinária do ensino e da compreensão das Escrituras e a fidelidade, mesmo em meio ao sofrimento, Jesus olha para essa igreja e fala, vocês estão aprovados nesse aspecto. Tenho, contudo, contra vocês, que vocês perderam o seu primeiro amor. E Jesus fala isso porque ele consegue enxergar, como a carta começa, eu vi o que vocês estão fazendo. Eu vejo a parte externa de vocês, porque eu ando no meio dos meus candelabros. Tenho, contudo, porém, contra vocês, como as 7 estrelas que estão nas minhas mãos, e eu examino de forma muito perfeita, que vocês abandonaram o seu amor. E aqui é muito interessante, porque quando Jesus começa a falar a respeito da queixa que ele tem contra essa igreja, não é uma queixa, meus irmãos e minhas irmãs, de esfriamento espiritual. Não é uma queixa de que, poxa, quando eu me converti, eu estava no auge. Eu era de igreja pentecostal, aí fui para presbiteriana e fiquei frio. Não, brincadeira. Mas é a questão de que essas pessoas, quando elas tinham começado na fé, a primeira geração de crentes, observe, essa igreja é plantada na década de 40.
Nós estamos falando da década de 90, é uma igreja de 50 anos. Quando Jesus fala, vocês abandonaram o primeiro amor, ele está falando o estilo de amor da primeira geração. E não daquelas pessoas que talvez estejam vivas, mas de uma primeira geração que era fiel a Deus no seu amor para com Deus. E aquilo que Jesus ele fala, ele menciona porque ele examina o interior de cada um. E observe que não foi, então, um esfriamento. Não foi uma diminuição conforme a pessoa foi vivendo a fé, foi crescendo em Cristo e desanimando. Não foi um esfriamento espiritual. Foi um abandono. Foi um abandono. E é exatamente isso que Jesus fala. Vocês abandonaram o amor que tinha no princípio. Veja, versículo 5, até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras do Nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A queixa agora de Jesus, ela se passa por esse abandono. E por que eles provavelmente abandonaram? Explico os Nicolaítas e depois eu explico amor, tá bem? Porque está tudo junto. Uma igreja de 50 anos, que Jesus fala que ela colocava à prova aqueles que se diziam profetas, diziam apóstolos. Uma igreja que não aceitava qualquer coisa sendo falada. Uma igreja que valorizava profundamente um zelo sobre as escrituras e que nela se permanecia. Essa igreja que já teve que brigar muito por ser fiel à palavra de Deus. Uma igreja que, conforme Paulo advertiu lá no capítulo 20 de Atos, teria no meio dela lobos surgindo com pele de cordeiro. Uma igreja que tinha que estar atenta contra os falsos ensinos o tempo inteiro, e o tempo inteiro debatendo a respeito desses falsos ensinos, o tempo inteiro avaliando quem de fato pertencia a Deus sinceramente e quem era um falso profeta, um falso apóstolo, um usurpador, como na próxima carta vai falar, alguém utilizado por Satanás para enganar a igreja. Eles estavam constantemente lidando com esse tipo de pessoas. Até que, por tanto ter que brigar ao longo de 50 anos, eles desenvolveram uma apatia. De tanto ter que ser zelosos a respeito da fé, eles deixaram de ser, mas não de fazer. Eles faziam aquilo que tinha que fazer. Eles cumpriam o checklist da fé. Mas eles deixaram de ser aquilo que Deus chamou para ser. Pessoas que amam pessoas. Por o tempo inteiro eu ter que colocar a cara a tapa e brigar pela fidelidade, eles acabaram esfriando, acabaram abandonando o desejo de ficar com pessoas e de cuidar delas. E aí, esse abandono se dá por causa dos nicolaítas, possivelmente. Se dá por causa de correntes do gnosticismo, de seitas e heresias que surgiram no princípio. E agora eu explico o amor. O que é o amor? Uma das práticas cristãs de demonstrar o amor no primeiro século era o acolhimento. Era o acolhimento. Um exemplo, o Império Romano tinha uma prática muito fácil de que se uma criança nascia mulher ou com defeito, o pai poderia muito bem decidir jogá-la fora. Nas cartas dos primeiros cristãos, tem relatos de que os
cristãos da igreja primitiva, eles iam até esse cemitério de crianças e pegavam essas crianças e cuidavam, porque elas foram abandonadas pelos homens, mas por Deus elas são acolhidas. Nesse sentido do acolhimento, a igreja primitiva fazia. Um segundo detalhe que a igreja primitiva fazia é: você está com fome? Venha que eu vou te acolher e vou cuidar de você. Você está pecando? Você está errado. Nós vamos te falar a verdade, mas nós vamos te falar em amor. E vamos cuidar de você. Esse era o modus operandi da igreja do primeiro século. E quando Jesus fala, vocês perderam o seu primeiro amor, vocês estão valorizando de forma adequada, mas estão valorizando demais a sã doutrina e deixando de expressá-la em amor. Vocês estão fazendo, mas vocês não estão sendo. Vocês estão executando, mas não estão vivenciando. Vocês estão colocando à prova aqueles que são falsos profetas, mas vocês não estão amando as demais pessoas. Porque vocês se feriram demais e vocês decidiram se fechar para todos aqueles que se aproximam. Por isso que Jesus fala, vocês abandonaram. E a única coisa que sobrou, desde que eles abandonaram o primeiro amor, é o ódio. É o ódio. Observe o versículo 6. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras do Nicolaítas, como eu também odeio. A única coisa que sobrou para pessoas que passaram a se fechar é o ódio. E Jesus está condenando isso na igreja. Mesmo ele falando que esse era um ponto positivo, mas um ponto positivo com vírgula. E aí eu falei para vocês que eu ia explicar a respeito do ódio. Quando nós analisamos as escrituras, no geral, quando é atribuído a Deus, a questão do ódio não é o mesmo ódio que nós, mas está associada à justiça de Deus. Deus, ele odeia o pecado. Por quê? Porque o pecado ofende a santidade de Deus e por isso Deus tem que agir com justiça, punindo esse pecado. E aquilo que está sendo dito é exatamente isso. Deus ele fala, eu odeio as obras dos nicolaítas, porque as obras deles são obras de promiscuidade, são obras de sincretismo, são obras de liberalismo ao ponto de falar, você pode adorar um falso Deus e também adorar Jesus Cristo. Você pode se entregar a ritos e práticas pecaminosas que Deus abandona e também servir a Jesus. E Jesus fala, eu odeio, porque isso ofende a minha santidade. E é por isso que Jesus fala que é o único ponto positivo que eles odeiam as obras dos nicolaítas. E é importante frisar, meus irmãos, obras e não pessoas. Obras. E essas obras que Jesus odeia é o único ponto positivo que sobrou da igreja de Éfeso. Porque ela também odeia as obras dessas pessoas, ao ponto dela defender a ferro e fogo e saber que eles são falsos profetas, falsos apóstolos, mas é uma igreja que só odeia. Não é mais uma igreja que vive para Deus. E aquilo que Jesus ordena para essa igreja são 3 ações. Lembra-te, arrependa-te e volte às primeiras obras. A igreja que zela pela fé, mas não vive a fé em amor, é uma igreja que precisa se arrepender. Somos pessoas que precisamos nos arrepender. E é exatamente isso que Jesus fala. Lembra-te onde você abandonou. E aqui tem um jogo legal de palavras. Se você tacar NVT, você vai ver que observe aonde você está. No sentido de o tanto que você se afundou. Observe o tanto que você está lá em fundo. Se você vai para a ARA, NVI, semelhantes, vai falar, olha onde você caiu. E por que tem essa diferença de tradução?
as duas estão certas, tá bom? Porque a ideia no grego é, olha onde que você abandonou o seu primeiro amor, olha onde você decidiu deixar de amar a Deus, e olha onde que você se meteu, no mais puro ódio. É essa a ideia que Jesus está falando. Ele fala, observe, lembra-te onde foi que você caiu, retorne lá no passado, vá lá atrás. Comece a praticar aquelas mesmas obras que você praticava. Arrependa-se de ter tornado o seu coração duro. Arrependa-se de ter transformado o seu coração numa forma que não quer intencionalmente amar os outros. Arrependa-se. E Jesus fala, se você não se arrepender, vocês podem ser uma igreja fiel, uma igreja zelosa na sua doutrina, uma igreja que coloca os falsos profetas, os falsos apóstolos e qualquer outro tipo de mal à prova. Vocês podem ser uma igreja exemplar, como vocês são. E é isso que Jesus está falando. Se vocês não se arrependerem e voltarem a amar a minha pessoa e ao próximo como você tem que amar, como a sua primeira geração amava, Jesus diz, eu não tenho o mínimo problema de fazer o seu candelabro se apagar e colocar sobre outro lugar. Por quê? Porque a igreja de Éfeso não é o reino de Deus. A igreja de Éfeso não é Deus. Quem é Deus é Jesus. E Jesus, ele tem os seus candelabros para manifestar a sua luz, a sua glória, a sua bondade, o seu amor. E se essa igreja, embora sendo uma igreja fiel, em uma parte da fé não for a outra, Jesus ele fala, eu não tenho o mínimo problema de fechar as suas portas e colocar o seu candelabro sobre outra igreja. E é por isso que Jesus fala de forma muito profunda que eles precisam lembrar de onde caíram, se arrepender e retornar a viver em amor por Deus. E como que Jesus conclui isso? Utilizando o Shema. Vocês prestaram atenção na leitura que nós fizemos na confissão? É exatamente isso que Jesus conclui a sua carta. Quando ele fala, vocês têm que voltar a amar. Qual que é a ênfase do Shema? Ame. Ame a Deus. E aqui quando Jesus diz, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando, ouça, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus a quem você deve amar. E a esse Deus que você deve amar, você tem que ter as leis deles nas suas mãos. Você tem que meditar nas palavras de Deus de dia e de noite. Você tem que atar elas nas suas mãos e na sua testa. É esse Deus que você tem que servir, Israel. É esse Deus que você tem que servir, igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Jesus conduz, depois de chamar a igreja a voltar a amar a Deus. Porque somente quando amamos a Deus verdadeiramente nós conseguimos voltar ao primeiro amor. Porque se a gente não ama a Deus, a gente não está vivenciando o primeiro amor, nem o segundo amor, nem o terceiro amor, porque só existe um. Se nós não estivermos amando a Deus, nós seremos arrancados. Mas a advertência e a promessa que Jesus der, quem ouvir as minhas palavras e elas guardar, ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vitorioso, aquele que perseverar. Ao vitorioso, aquele que manter os seus olhares fixos. Ao vitorioso, aquele que me obedecer. Ao vitorioso, aquele que entender que eu sou o único Senhor. Ao vitorioso, aquele que sabe que está nas minhas mãos e das minhas mãos nunca se partará. Ao vitorioso, aquele que perseverar até o fim, que lá em Apocalipse 21 nós vamos ver que o vitorioso é herdado a entrar no reino de Deus. A esse vitorioso terá o direito
de entrar no paraíso de Deus e comer da árvore da vida. A esse vitorioso terá o prazer maior da existência, que é estar diante de Deus, e não uma falsa adoração à deusa Ártemis por meio de relações sexuais. O verdadeiro prazer existe em estar na presença de Deus. E ao vitorioso, ele terá o verdadeiro prazer. E ao vitorioso, terá a verdadeira vida. A vida que somente Deus pode dar. E não o falso culto a um imperador. Ao vitorioso, aquele que não se fecha para o mal, aquele que se mantém fiel a Deus, zelando pela palavra, mas zelando por ser amor também, a esse vitorioso será dado o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E a grande questão, meus irmãos e minhas irmãs, é que nem eu e nem vocês somos vitoriosos. A má notícia que eu tenho para dar para cada um de nós é que por mais bem intencionados que nós não somos vitoriosos pelas nossas próprias forças. O único vitorioso é Cristo Jesus. Porque as Escrituras nos falam que Cristo, o Deus encarnado, ele habita na terra e vive de forma obediente e completa a Deus. Ele vivencia tendo o Deus o Pai como o único Senhor teu Deus. Ele vivencia plenamente o Shema. E por Jesus viver plenamente o Shema, ele vai até a cruz, mesmo não merecendo aquela cruz. Ele vai até aquela cruz para que, se entregando por nós, morrendo em nosso lugar e vencendo a morte, ele possa inaugurar uma nova era. E nessa nova era, nesse novo momento histórico da realidade que nós vivemos, ele foi conquistado apenas por Jesus. Porque na cruz, onde parecia que só existia derrota, é na cruz que existe a verdadeira vitória. Como nós vamos ver no final de Apocalipse, principalmente no capítulo 19, quando o Cordeiro de Deus, o Messias guerreiro, ele desce para guerrear, não existe batalha. Por que não existe batalha? Porque ele já venceu na cruz. O que existe atualmente, até o dia de que Cristo retornar, é uma tentativa de rebelião de Satanás. Mas Cristo já ganhou a guerra. Cristo já é o vencedor. E Cristo, sendo já o vencedor naquela cruz, quando ele ressuscita no terceiro dia e traz consigo a vida eterna para todo aquele que nele crê, ao ter na ressurreição a vitória, ele fala: aquele que me ouvir e obedecer, aquele que tiver seus olhos atentos na minha pessoa, esse será achado como vitorioso. Porque a vitória não está em nós, está em Cristo. Mas se nossos olhos estiverem em Jesus Cristo, e nós caminharmos na direção dele, confiando que ele é o vitorioso em nosso lugar, nós também nos tornamos vitoriosos. Não pelos nossos méritos, mas por causa de Cristo. Não por causa dos nossos rostinhos bonitos, por causa das nossas boas ações, mas porque Cristo é o verdadeiro vitorioso. E porque ele venceu, nele nós somos mais do que vencedores. Tão somente nele. E como que nós podemos vivenciar essa verdade da carta aos Efésios a cada um de nós? Primeira aplicação, meus irmãos. Nós devemos conhecer e viver de forma plena as Sagradas Escrituras.
A igreja de Éfeso, ela é referência nesse ponto citando por Jesus, que ela conhecia perfeitamente as Escrituras. Não é motivo de risada ou de contentamento nós termos dificuldade para abrir livros da Bíblia. Não é motivo de felicidade e contentamento nós esquecermos a nossa Bíblia dentro do carro e pegarmos só no outro domingo para vir para a igreja. É motivo de contentamento e de alegria nós meditarmos na lei de Deus, vivenciarmos essa lei e conseguirmos olhar para aquilo que é errado, biblicamente falando, e olharmos e falar, isso não está certo. Não está certo porque o nosso Deus diz. Nós devemos conhecer e viver a nossa fé. Porque é ela que nos sustenta. É Deus falando através da palavra que nos sustenta. É somente isso. Se nós não conhecemos, como nós podemos falar que ouvimos a Deus? Se Deus ele se revela na sua palavra. Nós devemos zelar por conhecer as Escrituras. Semana que vem a gente retorna com a nossa escola bíblica. E essa é uma maneira muito prática de nós zelarmos por aprendermos a Bíblia. Vamos ter aula para as crianças, para os adultos aqui. Em breve, se Deus permitir, para os adolescentes. Por quê? Porque o povo de Deus tem que ser o povo que conhece as Escrituras. Porque como nós podemos falar que amamos a Deus se não conhecemos como Ele se revela por meio da sua palavra? Segunda aplicação, nós devemos estar atentos às heresias e seitas que estão ao nosso redor. A internet é boa, é muito boa. Ter celular é maravilhoso? É maravilhoso. Mas é só num clique que um vídeo chega no seu WhatsApp. É com um clique que a gente assiste vídeos de pessoas falando a respeito de Deus. Mas que muitas vezes essas pessoas não pertencem a Deus. Muitas vezes essas pessoas são um lobo na pele de cordeiro, conforme Paulo falou à igreja de Efésios em Atos, capítulo 20. Por nós não conhecermos as Escrituras, nós escutamos bobagens. E por nós escutarmos bobagens, nós não vivemos de forma fiel a Deus. E aquilo que Deus fala muito bom para a igreja aos Efésios é que eles, por conhecerem as Bíblias, eles colocam à prova. E isso é muito bom. Porque Deus não tolera heresias. Deus não tolera seitas. Porque elas são, na sua essência, uma ofensa ao próprio ser de Deus. E como nós, filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, podemos aceitar aquilo que Deus abomina, como que nós podemos falar? Legal. Nós devemos estar atentos às heresias e seitas e saber responder pela palavra. O porquê que ela é e o porquê que não é. Só um exemplo muito rápido. A nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela leva isso muito a sério, ao passo de que todo ministro leva uma média de 8 anos para ser ordenado pastor. 4 anos, no meu caso, 4 anos de seminário integral, avaliações antes, avaliações depois, sabatinas e testes, para quê? Para que assim a gente possa evitar falar besteiras, evitar falar heresias e conduzir o povo de Deus ao erro. Porque Deus abomina isso. E ele fala isso com forma muito clara aos nicolaítas. Eu os odeio, as obras deles. Eu odeio as obras dos nicolaítas. Como que nós, o povo de Deus, podemos ouvir qualquer coisa e aceitar, sendo que isso é contrário à vontade do Senhor? Terceira aplicação, nós devemos também examinar a nossa própria caminhada de fé. A igreja aos Efésios é uma igreja referência em tudo aquilo que é bom de conhecer as Escrituras, mas é uma igreja que se perdeu
por falta de amor a Deus. Nós devemos então analisar a nossa caminhada de fé. Nós devemos olhar como que nós estamos todo dia caminhando com Jesus. Será que eu estou de forma muito positiva caminhando com Cristo ou será que eu estou de forma ruim caminhando com Cristo? E muitas vezes, por nós não conseguirmos nos autoanalisar, nós precisamos de ajuda de pessoas ao nosso redor. E nisso, se vocês quiserem conversar, me coloco à completa disposição porque sou pastor de vocês. Para orientar, para a gente conversar e examinar se estamos abandonando o amor a Deus ou estamos nos aproximando do amor a Deus. Porque a advertência de Jesus é essa, que eles faziam muito, mas estavam deixando de ser. E talvez nós, por diversos motivos da vida, nós podemos fazer muito para Deus ainda, mas nós podemos talvez deixar de ser como Deus deseja. Portanto, devemos nos analisar, olhar nossa própria caminhada na fé e, por fim, nós devemos praticar o amor verdadeiro. Porque não adianta de nada tudo isso, meus irmãos, se nós não tivermos uma vida amorosa. Porque toda advertência, toda instrução, todo ensino da palavra não deve ser ferro e fogo, ao ponto de machucar, machucar, machucar. Não é verdade sem amor, mas é verdade com amor. Porque é assim que Deus nos orienta. Em todas as nossas áreas da vida. Nas nossas relações conjugais. Às vezes a gente quer falar a verdade direto. E não é assim. É a verdade com amor. Na igreja nós devemos falar a verdade com amor. E na nossa vida diante de Deus e com os outros, nós devemos colocar o amor em prática. De que forma? Nós podemos começar a resgatar isso expressando por meio da hospitalidade. Convidar pessoas para estar em casa. Nos distanciarmos de nos isolar e convidar pessoas para estarem conosco. Assim, nós podemos praticar o amor verdadeiro. Porque nós só acolhemos aquelas pessoas porque primeiro Deus nos acolheu. E se Deus me acolheu em grande amor, eu demonstro acolhimento. Que a gente cante essa canção, que a gente cante o retorno ao amor que Deus deseja por cada um de nós.